pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Faz meu coração. Mais uma vez em que nós nos reunimos para a Hora Nazarena, um devocional da Palavra de Deus, para poder abençoar as nossas vidas, a vida das nossas famílias e de todos aqueles que estão à nossa volta. Hoje nós vamos estar meditando num texto da Palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6, e vai nos dizer da seguinte maneira a palavra do Senhor: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as nossas armas na luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativos pensamentos à obediência em Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quanto à obediência que vocês estiver completa. O apóstolo Paulo ele vai nos dar uma dica bem interessante quando ele escreve aos Coríntios sobre as nossas militas, as nossas lutas, aquilo que certamente frequenta os nossos corações. Já reparou que a maioria, ou 70% daquilo que nós tememos não nos acontece? Que 80% das nossas preocupações não se tornam realidade? E que nós vivemos num período cada vez mais de ansiedade por coisas que poderiam acontecer e que não nos leva de fato a lugar nenhum? É sobre isso que o apóstolo Paulo tem falado quando ele diz sobre as nossas lutas, que na maioria das vezes ela se concentra muito mais no campo da mente do que no campo carnal. E aí com isso ele vai descrever claramente que apesar de andarmos na carne, as nossas lutas não são carnais. E geralmente em meio a essas lutas nós somos levados a fazer determinadas perguntas. Por que Deus permitiu? Por que logo comigo? Por que teria que isso acontecer? Não poderia ser diferente? Então, diante disso, nós podemos começar a pensar literalmente sobre a resposta para essas perguntas. Primeiro, porque de fato elas estão concentradas nas nossas vidas, mas não em algo pessoal, carnal, mas em fatores espirituais. Depois, normalmente isso vai nos levar a uma desobediência porque nós não conhecemos quem Deus é. Veja que o apóstolo Paulo ele fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas de raciocínios que nos levam à desobediência. Então, se nós concentrarmos de fato em pedir a Deus que esses tipos de pensamentos, esse tipo de raciocínio seja tirado das nossas mentes, dos nossos corações, nós concentraremos em fazer exatamente aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Nós concentraremos em realizar obedientemente a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que nós não andemos de fato ansiosos com coisa alguma, antes que nós possamos entregar a Jesus todos os nossos pensamentos, que nós possamos entregar a Jesus toda a nossa vida, que nós possamos entregar a Jesus o controle de tudo. Será que você já parou para pensar que o melhor é saber que nós não podemos controlar tudo que está à nossa volta? Há pessoas que acham que nunca pode perder o controle. E nunca pode perder uma situação, um debate ou algo semelhante a isso. Mas se nós entregamos a Deus, então
nós podemos obter mudanças diferenciadas em todas as coisas. Há um grande exemplo quando nós olhamos a vida de John Wesley. Certa vez, ele andando pelas ruas da Inglaterra, então ele ia atravessar uma ponte, e ele para então com a carruagem de um lado, e do outro lado, vinha uma outra carruagem. E ele então começa a andar, e os dois na mesma direção, um vindo um do lado e o outro do outro, até que quando chega ao meio daquela ponte, o cavaleiro que estava do outro lado, ele diz o seguinte: volta. E John Wesley diz: não, mas eu comecei na ponte primeiro. Aí ele fala: não adianta, porque eu nunca cedo. E John Wesley então ele retrocede um pouco e ele diz: eu sempre cedo. E a partir do momento, aquilo ali se tornou uma ordem, quem chegasse na metade da ponte primeiro ultrapassaria. Mas qual é a importância disso? É o que John Wesley diz: eu sempre cedo. Então ele sabia que nem tudo estava no seu controle, e por isso achou mais fácil entregar a Deus. Quem sabe alguns de nós, nesse período de dificuldade, está passando por esse tipo de ansiedade. Uma luta na mente, uma luta na alma, uma luta em meio a todas essas coisas, porque nunca achou que iria perder os controles das coisas. Mas hoje, tudo precisa estar não no seu controle, não no meu controle, não no nosso controle, mas no controle de Deus. Que Deus te abençoe e Deus nos ensine isso. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Continue a compartilhar, continue a levar os nossos devocionais aos seus amigos, irmãos, através das redes sociais. Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta.